Bom, então vamos lá. A gente viu na última aula a postura de marcas como creators, né? Produtores de conteúdo muito fundamentado nos princípios do social media, né? Tão comuns aí nos dias de hoje. E como as marcas precisam construir a sua postura de content creators para gerar conversação com as audiências, com o seu mercado consumidor, e essa conexão de conversação com o mercado consumidor gerando, de fato, significação de marca no imaginário do consumidor. A gente viu como o poder dessa construção acaba virando uma via de mão dupla, né, onde não só a marca tem o poder de projetar os seus processos de marca para a construção de significação de marca no imaginário do consumidor, mas o próprio consumidor, a própria audiência também ajuda a marca, a partir dos processos de cocriação, a construir essa significação de marca nos imaginários de consumidor, né? Então, agora a gente vai para uma aula que é sequência dessa aula de marca como creator, mas a gente vai olhar para a marca como advisor, ou seja, a marca como um apresentador, de fato, do seu produto e da sua marca para o mercado consumidor. E aqui a gente vai falar de mídia, basicamente, né? Até aqui, até esse momento, ou antes do surgimento da internet, a gente tinha o que a gente chama de mídia offline, né? E na época nem tinha o nome de mídia offline porque não existia o contraponto da mídia online, né? Então, a gente tinha as mídias tradicionais, na época a gente chamava de ATL e BTL, Above the Line e Below the Line. As mídias ATL eram as mídias de massa, então, televisão, rádio, jornal, etc. E as mídias Below the Line eram as mídias mais conectadas ao marketing direto. Então, um exemplo é mala direta, geração de comunicação direcionada para o relacionamento com o consumidor. Olha isso é antigo, né? Mas era assim que a gente observava a caracterização e a construção da mídia para a marca trabalhar os seus processos de comunicação com o mercado. Hoje a gente fala de canais omnichannel, ou seja, todos os pontos de contato da marca são mídias de comunicação desta marca com o mercado e precisam estar atentos à estruturação de construção de marca, de branding, para que a gente tenha uma uniformidade de discurso que apoiará a construção da significação de marca no imaginário do consumidor, tá? Então, aqui a gente não fala mais ATL e BTL, a gente não fala mais necessariamente online e offline, a gente fala de uma construção omnichannel, onde os pilares não são mais duais, né? Não é um ou outro, é um e outro, é offline e online, né? É no ponto de venda e no digital, é na mídia tradicional e nas redes sociais, tá? A grande importância e relevância de adotar uma postura de advisor nas mídias vai muito além do processo de investimento real na potencialidade dessas mídias, mas no processo, na capacidade que uma marca tem de gerar integração de comunicação de marca em todos os canais de maneira omnichannel. E esse é um dos maiores desafios que os donos de negócio hoje têm, assim, olhando para a sua construção de marca, novos negócios principalmente, né? Os discursos de marca são muito dissonantes nos canais. Então, por exemplo, a comunicação de marca que uma empresa decide utilizar no seu site, na maioria das vezes é completamente diferente da comunicação e das headlines que ela adota nas redes sociais, é completamente diferente da comunicação que ela adota nos seus canais de venda, no pitch dos seus vendedores, na sua operação, enfim. Então, a estratégia de marca, quando a gente considera estratégias omnichannel, o dono de negócio o estrategista de marca precisam olhar para essa integração de canais omnichannel e considerar todas as frentes de pontos de contato com o consumidor como frentes que precisam apoiar a integração e a uniformidade da estratégia de marca para facilitar o processo de construção de significação de marca no imaginário do consumidor, né? Então,
marcas como advisors, né, a mídia como um canal de marketing que conecta empresa e consumidor, precisa olhar para as estratégias de construção de marca que a gente viu no setup de marca. Se considerar personalidade, estratégia de narrativas, identidades e o posicionamento da marca. Integrá-las, integrar os canais a partir dessa estratégia, tá? Então, é isso. Ativos de marca presentes em todos os canais. E aí eu estou falando, de novo, do posicionamento, da personalidade, da identidade e da narrativa integrada em todos os canais. A gente tem falado bastante sobre isso em todas as aulas, porque isso é fundamental. Um processo de dissonância de informação em canais de um mesmo negócio gera significação negativa para o consumidor, gera um processo de desconfiança, gera um processo de não segurança no processo de compra. Discursos desalinhados em canais diferentes é ruim para a marca, é muito ruim para esse processo de significação. Não somente por um exercício prático dessa construção, eu preciso de diversos elementos para construir a significação no imaginário, mas pelo fato de que ter discursos dissonantes gera um processo muito forte, de novo, de desconfiança da audiência em relação à proposta de entrega de valor dessa marca, ok? Então, a integração ela é muito importante e a gente precisa olhar para isso, a gente precisa ter uma lupa muito estratégica e muito detalhada para o momento que a gente foi construir comunicação, olhando para cada canal, utilizar de maneira coesa e assertiva todas essas ferramentas dos ativos de marca para construção. Quando a gente fala em mídia paga, a gente fala muito sobre o processo de geração de leads, né? Geração de vendas e da velocidade com a qual eu preciso entregar resultado para o negócio, tá? Então, aqui sempre fica um dever de casa a ser feito quando a gente pensa na mídia como geradora de negócio e na velocidade com a qual ela precisa imprimir resultado, muitas vezes a gente acaba esquecendo de associar a comunicação, mesmo nessa perspectiva de performance rápida, associar as informações da construção de marca, né? Então, eu preciso construir um processo nos meus times que imprimem velocidade na sua construção de comunicação, para que elas não esqueçam, que elas tenham a mão ali muito rapidamente, já num processo habitual, a utilização desses elementos na sua construção estratégica de marca para a comunicação, tá? Isso é muito importante, porque no primeiro momento isso parece que não faz diferença, e pode até trazer um resultado no curto prazo para o negócio e para a marca, mas no fim do dia, se a gente está falando de branding, a gente está falando que a empresa está assumindo o branding como uma cultura, como uma frente estratégica do negócio, ela precisa impor um processo no qual todas as frentes, inclusive as frentes que são operadas a partir da velocidade de operação para gerar resultado, que elas tenham essa facilidade e esse acesso para encontrar de fato a informação no seu momento de trabalho, no seu momento de construção real de comunicação no dia a dia. Ah, tem um e-mail para fazer de hoje para amanhã. Ok, é um tempo muito curto para esse processo de construção de comunicação, talvez seja, mas eu preciso ter muito à mão os elementos de marca e esse mindset operativo que considera os elementos de marca para a construção da comunicação muito à mão, muito fáceis, muito presentes na disponibilidade mental do colaborador que vai construir, ou do fornecedor que vai construir essa comunicação no fim do dia, ok? Quando a gente for trabalhar a frente de cultura, no bloco de cultura, a gente vai falar sobre ferramentas que ajudam nesse processo de ter as informações de marca mais latente à mão para o processo de construção de comunicação, em qualquer via, em qualquer velocidade, né? Times de operação, times de venda também sofrem muito com isso, nesse processo muito veloz de comunicação com o consumidor, com o potencial cliente, e acabam muitas vezes abrindo mão de
serem os guardiões da construção de marca, de adotarem os elementos dos ativos de marca para construírem o seu processo rápido de comunicação com o receptor, com o consumidor, com o mercado. Isso é muito importante para empresas que olham para branding como uma frente estratégica. A gente precisa achar o facilitador para esse processo nessa construção de comunicação rápida e assertiva. Ok? E aí, quando eu falo, né, de marcas como advisors, eu estou olhando para canais, para estratégias de canais, tá? E aí eu estou falando de mídia offline, estou falando da presença digital, estou falando da performance digital, de estratégias de funil de canais e funil de venda para comunicação com lead, no pré-venda, e customer experience. Depois que o cliente já consumiu e comprou, já comprou a marca, eu tenho uma esteira de comunicação com ele com o objetivo de upsell, cross-sell e mesmo de relacionamento para aumentar o lifetime value desse cliente na minha base de consumo, ok? E aqui cada uma dessas frentes tem as suas peculiaridades, tem as suas frentes operacionais, tem os seus canais a serem trabalhados. A gente vai olhar para eles. Eu não vou falar de mídia offline, porque mídia offline ela é importante, obviamente, para a construção de marca, canais, mas são mídias é, mais fechadas no sentido de criação de conteúdo de marca ongoing para o processo de significação de marca. É claro que as mídias offline são importantes, obviamente, muito importantes, determinantes para a construção de significação de marca. Elas entregam abrangência muito forte para a significação de marca. Mas eu entrego uma comunicação única para esses meios, né? Os meios digitais, eles são mais vivos para o advisor demandam uma construção de conteúdo de marca quase que contínuo e ongoing, né, em tempo real, né, para a construção de marca. Então, a gente vai olhar para esses meios que trabalham mais essa configuração em real time da utilização dos elementos de marca para o processo de construção de conteúdo na criação de significação de marca no imaginário do consumidor. Então, quando a gente olha para a performance digital, para a presença digital, por exemplo, desculpa, a gente vai falar de frentes como os canais em redes sociais, a gente vai falar do posicionamento das lideranças, a gente já falou disso aqui, mas aqui também funciona como um advisor, né? A liderança vai construir conteúdo e vai também apresentar o produto, né? Que a postura de advisor vai além da postura de investimento em termos financeiros em mídia. Aqui eu estou falando de uma postura de apresentador do produto, apresentador da marca, guardião da marca. Então, a minha postura como marca nos canais sociais pode ser também uma postura de advisor, de apresentador da marca. A postura das lideranças nos seus canais sociais também pode ser uma postura de advisor, de apresentador do produto e da marca para a sua audiência, assim como conteúdo desenvolvido por colaboradores, seja nos seus canais ou nos canais da empresa mesmo, né? Os conteúdos que eu desenvolvo para site, para blog, a minha postura em relações públicas, isso que é bastante importante, a maneira como a empresa se posiciona para as questões de imprensa, né, tanto em ambiente digital quanto em imprensa tradicional, é importante ela trazer sempre essa visão do advisor, sempre a visão de um produto, sempre a visão institucional de uma marca, para o processo de apresentação dessa marca, né? Campanhas de awareness, eu quero gerar visibilidade de marca, então eu preciso apresentar a marca, preciso apresentar o produto. E a minha associação com influenciadores digitais na presença digital também precisa ter muito fundamentado essa caracterização da postura de advisor para apresentar o meu produto. Quando eu vou para a performance digital, mais ainda, porque a performance digital tem o objetivo de geração de resultado. E geração de resultado é venda no fim do dia, né? Tudo leva à venda. E a venda é a venda de um produto atrelado a uma marca. Então, eu preciso também ter uma postura de advisor nos meus canais de performance digital.
E aqui eu trago a mídia offline, a mídia tradicional também, eu preciso ter muito essa postura de advisor aqui nos seus canais mais sólidos, né? Então, na minha estratégia de AdWords, né, nos anúncios, nas campanhas de compra de palavras do Google, por exemplo, os anúncios precisam trazer essa ferramenta de apresentação de produto e marca. As mídias digitais display, né, que são as mídias mais imagéticas do ambiente digital, precisam trazer a configuração de advisor, de produto e de marca, a minha relação com afiliados, né, com sites aí que também ajudam no processo de divulgação do negócio, da construção de marca, nas minhas estratégias de SEO, Search Engine Optimization, né, otimização de conteúdo, otimização da minha presença digital para geração de tráfego, orgânico, né, para site, enfim, para geração de resultados. Então, a construção de conteúdo que olha para a otimização da presença digital em ambiente digital, precisa ter essa característica também de otimização de produto e de marca nessa postura de advisor. Então, na construção de um conteúdo para blog que tem esse objetivo de otimização de conteúdo, vai construir a sua estrutura narrativa olhando para a produção de conteúdo, claro, né? Eu preciso responder a um questionamento de busca né, do indivíduo, do usuário, do buscador, e ele precisa conectar essa construção de conteúdo com a entrega, né, do que é o produto, com a entrega do que é o serviço, com a entrega do que é a marca. Preciso fazer esse link entre criação de conteúdo e apresentação de produto muito forte para essa geração de resultado, também nas otimizações de conteúdo em digital, pensando em SEO, tá? A estratégia de dar posts em redes sociais, que são as mídias de fato pagas, em Facebook, Instagram, LinkedIn Ads e assim por diante, tá? As campanhas para conversão, isso está conectado aí com os dark posts também das redes sociais, e os influenciadores digitais, que precisam também ser produtor de conteúdo, precisam associar essa construção de conteúdo à minha marca, aos elementos, aos ativos de marca do meu negócio, atrelado à construção de marca de conteúdo deles, mas eles também, no fim do dia, precisam ser os advisors e mostrar o produto, mostrar a marca, trazer a credibilidade de produto, né? Então, quando a gente vê as famosas publis dos influenciadores digitais nas redes sociais, a gente vê, de fato, essa construção sinérgica entre creation, né, conteúdo criativo associado à marca, associado à maneira, ao tipo de conteúdo que esse influenciador produz nas redes sociais, mais conectado com essa personalidade advisor da marca que o influencer acaba utilizando no seu discurso de conteúdo. O conteúdo, e esse conteúdo atrelado ao produto. Então, estou sendo um advisor aqui. Ok? Claro, faz sentido, né? Quando a gente olha para funil de vendas, mesma questão. Pensando em outbound e inbound, né, que são estratégias aí de conexão com o mercado. Inbound, eu trago o consumidor para os meus meios, para capturar as informações dele, e o outbound, eu vou atrás desse potencial lead para apresentar a empresa. Eu sempre tenho, nesses dois meios, eu sempre tenho que trabalhar essa postura de advisor da marca, de apresentação de produto para esse lead no fim do dia, independente do canal, né? O nosso SDR, né, que é essa frente do time de vendas que faz o primeiro contato com potenciais clientes, esses caras, mais do que nunca, precisam ter a sua postura de comunicação com o mercado, essa postura advisor muito forte, de entender os benefícios do produto, os atributos do produto, as qualidades do produto, como ele gera a transformação para o potencial consumidor, mas tudo isso conectado com a construção de marca no fim do dia, né? A gente fala da régua de comunicação com os leads, né? A gente sabe que não é no momento exatamente que o lead entra no funil de vendas que ele vai comprar. Existe um tempo de comunicação com esse lead e a compra é feita em um tempo posterior. A ação de compra é feita em um tempo posterior. Nesse meio do caminho tem um processo de comunicação
que precisa ser relevante com esse potencial consumidor para de fato, convencê-lo a comprar, né, o meu negócio. E aqui eu preciso ter uma postura de advisor, né? Eu preciso trazer o tempo inteiro, mas não de uma maneira agressiva, de uma maneira conectada com conteúdos que sejam relevantes para o consumidor no tempo certo, no contexto certo. Lembra, a gente fala muito de contexto ao longo da jornada de construção de conhecimento aqui do curso. Então, eu preciso trazer as informações de produto e de marca nessa postura advisor de maneira muito contextualizada, principalmente aqui, né? Para não gerar atrito de comunicação com esse potencial cliente nesse momento de comunicação, ok? Mesma coisa nas tratativas de venda, eu preciso ter essa postura, mas de maneira equilibrada, de maneira estratégica e cirúrgica. Em ABM mais ainda, porque a ABM é uma estratégia de comunicação com um futuro cliente muito personalizada, muito direcionada, muito específica. Então, eu preciso saber exatamente em que momento da minha comunicação ABM eu trago o produto, eu trago o processo de venda de atributo do meu produto conectado com características muito individualizadas e muito personalizadas do meu potencial consumidor, né? E o processo de fechamento ali, a quase compra também, mais do que nunca, precisa reforçar esses elementos de produto numa postura advisor, né? E aí, quando a gente está falando de Customer Experience, a experiência do consumidor no momento de compra, pós-compra e no lifetime value, também. Eu preciso continuar reforçando. E aqui, como eu estou mantendo uma esteira de comunicação com esse cliente de longo tempo, eu quero que ele permaneça o maior tempo possível na minha base de clientes. E a gente vai ver isso lá na frente em vendas, vai ter uma aula específica só para essas estratégias de lifetime value. A gente precisa olhar para um processo de inovação contínua atrelado ao meu produto, atrelado à minha postura de advisor, né? Eu não posso trabalhar a mesma estratégia de produto, a mesma configuração de produto ao longo do tempo desse meu cliente na minha base. Eu preciso trazer um processo inovativo, pensando em produto, pensando em comunicação, para mantê-lo o tempo inteiro com o aspecto de contraste de inovação na sua comunicação para com a marca. E aqui eu preciso ter um processo inovativo de como eu apresento o produto, de como eu apresento para esse cara que já está na minha base o tempo inteiro, né, de maneira contextualizada, o produto, né, e a marca em si. Nos processos de operação também, né, preciso ter muito claro essa apresentação, esse contínuo processo de inovação na comunicação do produto, no atendimento ao cliente, né? Tudo que a gente está falando aqui faz sentido também. Nas estratégias de upsell e cross-sell, então, é condição sine qua non, né? Eu só vou ter uma construção de upsell e de cross-sell de produto com a base, se a base entender que existe um processo inovativo, de inovação, de fato, na construção do meu produto e a maneira como eu apresento o produto, na postura de advisor aqui, pensando em upsell e cross-sell, é fundamental para essa construção, né? Nas regras de relacionamento, nas regras de comunicação, ao longo do tempo em que esse consumidor está na base de clientes, eu preciso ter uma postura de advisor e trazer o produto de maneira contextualizada. Nas indicações também, né? Eu preciso dar subsídios para o meu cliente para que ele atue como um promotor da minha marca também nos processos de indicação, né? Ele precisa saber sobre o produto, ele precisa advogar sobre o produto, ele precisa ser um advisor do produto para indicá-lo, né, para gerar a prova social e para trazer novos clientes para a minha empresa a partir das indicações, né? Então, eu preciso criar mecanismos e ferramentas para imbuí-lo de informações e de experiências o suficiente que o façam ter também uma postura de advisor e ser um vendedor da marca para potenciais clientes.
E a recompra, né? Para que ele recompre, aqui também, isso está conectado com o upsell e cross-sell também, mas para que eu tenha aumento nos processos de recompra da minha base, é importante que o tempo inteiro eu esteja trazendo esse processo inovativo do meu produto e a minha postura de advisor, olhando para a experiência do consumidor, precisa trazer também esse ímpeto inovativo para a construção de marca. E tudo isso junto, olha o quão complexo é a estruturação de uma marca, né? Por isso que ela é estratégica, por isso que ela é cultura, tá? Porque eu preciso olhar para todos os canais, para todas as frentes, para todos os pontos de contato com o meu mercado, com o consumidor, e ter consciência e ter clareza que, mesmo numa postura de advisor, mesmo numa postura de apresentador do meu produto, do meu serviço, da minha marca, eu preciso ter a consciência de que essa marca ela é construída a partir de uma estratégia de ativos de marca dentro de uma estratégia de setup que foi realizada anteriormente. Preciso entender que essa marca tem personalidade, que essa marca tem estratégia de narrativa, que essa marca tem identidade, que essa marca tem um posicionamento muito claro. Isso precisa ser observado e trabalhado em todas as frentes, conectadas com a minha postura de advisor, uma postura de vendedor. Aqui o advisor ele é o apresentador, vendedor do produto. Então, preciso entender os atributos, preciso entender como o meu produto opera, como ele funciona, para poder levar isso como um vendedor e como mídia, né? Então, aqui eu tenho uma postura de vendas e de conexão muito forte com o consumidor. Na mídia offline, eu tenho uma postura mais de apresentador apenas desse processo. Tá? Então, essa é a diferença também que a gente pode trazer da mídia offline para essas mídias digitais. Na mídia digital, as frentes atuam como vendedoras também, né? Essa conexão com a audiência, conexão rápida com a audiência. A mídia tradicional, ela atua ela atua como um advisor, mas ela não tem essa contrapartida de vendas no fim do dia, né? E a gente precisa olhar para a segmentação. A gente precisa entender a segmentação como um fator relevante para os processos de construção de comunicação go-to-market na postura de advisor, na postura de marca como advisor. Porque isso vai delimitar frequência, contexto e contraste na minha estratégia de divulgação da marca para a segmentação. A maneira como eu trabalho esses elementos de frequência, contraste e contexto variam de acordo com as características da segmentação que eu quero trabalhar na mídia. Né? Então, quando eu falo de mídia, canais omnichannel, eu preciso entender segmentação, eu preciso entender as características que caracterizam, né? Estou sendo redundante aqui, mas para ficar claro, o perfil dessa segmentação. Isso vai delimitar todos os meus processos aqui de construção de mensagem. E aí, para a gente terminar essa frente de advisor, qual é o grande objetivo das mídias, né? Qual é o grande objetivo e o papel da mídia como canal de marketing? Se eu não sou um e-commerce, eu vendo no digital, o digital e as mídias servem para um processo de transformação, de percepção de algo em atenção. Ou seja, a mídia, vamos trazer o exemplo da mídia tradicional, da mídia offline, né? Desculpa, das redes sociais. Então, eu estou lá navegando no Instagram e eu estou percebendo muitas comunicações. Mas o objetivo da marca é ultrapassar o limiar da percepção e transformar a percepção em atenção voluntária. Né? Quando eu consigo capturar a atenção da minha audiência, do meu potencial consumidor, eu construo um degrau de significação de marca no imaginário desse consumidor. Tá? O fato dele dar atenção para a minha comunicação denota que ele está construindo o significado de marca no imaginário dele. Tá? Esse conceito a gente vai olhar nas próximas aulas, tá? E isso ajuda a gente, inclusive, a construir os processos de mensuração de marca, de significação de marca no imaginário do consumidor. Mas olhando para esse trânsito entre percepção e atenção, olha que interessante a gente ver alguns elementos neurológicos mesmo desses dois ativos de marca. Quando a gente olha para a percepção, a gente vê que a percepção ela é capturada de 50 e a 100 milissegundos. É muito rápido.
Já a atenção tem um processo, é rápido também, mas ele é um processo um pouco mais demorado. A gente consegue capturar a atenção em 300 milissegundos, né? Então, para você ver como a atenção, ela requer mais esforço mental para acontecer. Justamente porque ela leva mais tempo para que esse processo de fato aconteça, tá? O processamento da percepção acontece no tálamo cerebral, nessa parte que caracteriza o cérebro reptiliano, quando a gente olhou a estrutura funcional de cérebro. Então, ele está ainda num processamento bastante intuitivo, bastante primitivo, né, bastante inconsciente do nosso cérebro. A atenção, ela acontece no córtex cerebral. Então, ela acontece num processo mais executivo do meu cérebro e não tão default do meu cérebro. Lembra que a gente viu a diferença de rede neural default e executiva? Executiva é quando eu presto atenção, quando eu olho, eu delimito o foco para alguma coisa. Então, a atenção acontece nesse espectro executivo. A percepção acontece no espectro default. Estou aqui passando, navegando na internet, percebendo coisas sem dar atenção, tá? Então, na percepção eu tenho um foco disperso, ou seja, sem foco, e na atenção voluntária, eu tenho um foco unidirecional. Eu olho para aquilo com energia mental para entender do que se trata aquela comunicação de marca. E aí, o que delimita a percepção, o que caracteriza a percepção, é a informação sendo capturada, e o que delimita a atenção voluntária é a informação sendo processada, né? Quando você captura uma informação, você captura e guarda essa informação. Agora, quando você processa a informação, você demanda uma atenção para que essa informação, de fato, seja processada e ganhe significado no imaginário da pessoa, né? Esse é o universo das marcas, elas querem fazer essa passagem de percepção para atenção, e aí o processo da comunicação, da postura como advisor, tem esse desafio, né, de conseguir chamar a atenção, criar estratégias de construção de comunicação de marca que utilizem essa postura de advisor e que, ao mesmo tempo, sejam capazes de capturar a atenção do consumidor para que ele entre na minha esteira de comunicação, na minha esteira de rede neural e na construção de significação ao longo desse processo. E por isso que o contraste é importante. O contraste na percepção captura a atenção. Quando eu estou só envolvido num processo de percepção de algo, quando algo contrasta para o meu cérebro, se diferencia no meu universo cerebral, ele muito mais facilmente vai capturar a minha atenção, e aí todo o processamento de informação acontece no inconsciente, né? Então, aqui a gente falou sobre a marca com essa postura de advisor, a marca sendo um promotor do produto, um promotor da marca, seja em mídia, seja em canais digitais, seja na mídia tradicional e assim por diante, olhando uma perspectiva omnichannel, né, para essa definição. E agora a gente vai falar sobre a marca com a postura de educador, né, quais são as maneiras de trabalhar essa postura na jornada de compra, ok?